missões. Amém? Diga assim, eu fui chamado para missões. Isaías capítulo 6, verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías é considerado o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou e recebeu revelações do Cristo, aleluia, aquele que viria para salvar a humanidade. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 8. Você achou? Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu louvo a Deus porque Deus usou pessoas para me alcançar, irmãos. Nós fomos alcançados por uma palavra que nos libertou, nos transformou. Aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você abriu lá Isaías? Isaías capítulo 6, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, verso 8, você achou lá? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, me espera mais um pouquinho. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, verso 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, irmãos, que versículo poderoso. Sabe, antes desse versículo aqui, antes de Isaías receber e ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus diz que Isaías ele tem uma visão. No versículo 1 do capítulo 6 você vai ver isso. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías, ele tem essa visão, queridos, e o Senhor está nesse momento, quando o Senhor ele dá essa visão para o profeta, ele estava chamando o profeta para profetizar, para o ministério, para propagar a palavra do Senhor. Amém? Mas sabe, queridos, quando ele chama o profeta não estava tão preparado assim, e ele reconhece isso. Aí olha só o que ele diz ali, irmãos, continuando, no versículo 4. As bases do limiar se moveram e a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aleluia, amém? Sabe, queridos, depois que Isaías foi justificado diante de Deus dos seus erros, dos seus problemas, das suas deficiências, o Senhor chama o profeta para profetizar sobre as nações. Sabe, queridos, as nações, irmãos, o mundo daquela época estava corrompido. E eu gosto muito desse versículo, porque no versículo 8, quando o Senhor chama o profeta Isaías, ele diz assim, ó: depois disso ouvi a voz do Senhor. Diga assim: do Senhor. Ele diz assim, ó, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É interessante quando nós vimos Deus falando isso. A quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. Queridos, isso é muito poderoso. Ele diz: e quem enviarei e quem vai ir por nós. Aleluia. Daí quando o profeta escuta isso, ele diz assim, ó: eis-me aqui. Diga assim: eis-me aqui. Você pode, queridos, de todo o teu coração dizer: eis-me aqui.
Porque alguém, irmãos, disse: eis-me aqui, para que você estivesse nessa noite, nesse lugar. Alguém, queridos, renunciou a sua vida, alguém renunciou parte da sua vida, alguém renunciou muitas vezes um convívio familiar, irmãos, muitas vezes no grau de parentela, irmãos, alguém renunciou um ciclo de amizade, muitas vezes o conforto da sua cidade, da sua família, para pregar a palavra para as nações. Amém? Ele disse assim, e o profeta prontamente, irmãos, porque assim, irmãos, quando a gente é tocado pelo Senhor, quando nós somos tocados, irmãos, pelos céus, irmãos, é imediato, queridos, a nossa prontidão para o Senhor. Não tem como, irmãos, nós sermos tocados pelos céus e não termos uma prontidão, uma disponibilidade para o Senhor. O profeta, antes dele ser tocado, ele estava assim: ai, quem sou eu? Ai de mim, que sou homem impuro, homem de impuros lábios. Eles habitam no meio de um povo também impuro. Mas quando ele foi tocado, irmãos, justificado, abençoado, amém, perdoado, aleluia, aí não houve mais dúvida, queridos. Aí não houve mais dúvida quanto ao chamado. Ele prontamente disse assim: eis-me aqui. Eis-me aqui, porque uma vez você sendo tocado, irmãos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Se a sua vida continua numa mesmice, queridos, talvez você tenha esquecido o seu primeiro amor. Porque eu tenho certeza, queridos, que quem passa por uma experiência de um novo nascimento, queridos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Amém? Aleluia. E o profeta então é tocado. E quando ele é tocado, irmãos, perdoado, justificado, irmãos, livre daquela culpa que condenava ele, então ele diz assim: eis-me aqui. Se o Senhor está me chamando, então eu o atendo. Amém. E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Até então o Senhor estava falando assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você percebe que Deus tocou ele, perdoou ele, e ainda pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Muitas vezes é assim, queridos. Você foi chamado, perdoado, você foi liberto, você foi transformado para um propósito nessa terra. Não foi para qualquer coisa, não. Você acha que você foi alcançado para nada? Você foi alcançado para um propósito, queridos. Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Deus tem um propósito eterno na sua vida. Você não veio para essa terra, queridos, para nada. Você não veio para essa terra para simplesmente não fazer diferença. Você veio para essa terra para fazer a diferença. Amém. Mas Deus fala assim, olha, mesmo assim, né, tocou ele, amém? E Deus pergunta, porque Deus é assim, irmãos, amém? Deus, irmãos, ele respeita o livre-arbítrio. Foi ele que colocou o livre-arbítrio em você. Deus não vai obrigar você a fazer nada, irmãos, que você não queira. Você sabia disso? Deus não vai fazer nada que você não queira, Ele não vai obrigar você não. Então Ele toca, Ele faz tudo isso no profeta, vai dizer assim: a quem enviarei? Eu imagino Deus chegando, vou usar aqui o William, né? Pode ficar aqui. Imagina aqui que o William é o profeta Isaías, amém? Aleluia. Já, né? Queimado ali, purificado, né? Os lábios impuros dele já foi purificado. Mas imagina que ele é o profeta Isaías, aí, e Deus faz tudo isso, justifica ele, perdoa ele, livra ele de toda a culpa e de toda a condenação que existia sobre a vida dele. E aí Deus pega e faz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas ele não falou, né? Imediatamente, mas o que o profeta falou? Eis-me aqui. Você coloca ele, fala assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Obrigado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não disse assim: ó, eis-me aqui, vou procurar alguém para você enviar. Não, queridos, eu falei: eis-me aqui, envia-me a mim, usa a mim, que eu possa fazer a diferença. Queridos, se você foi alcançado pelo Senhor, transformado, liberto, irmãos, você foi alcançado, nasceu de novo. Você tem que ter essa disposição, irmãos. Amém. Você precisa ter essa disposição, sabe por quê, irmãos? Porque agora o céu passou a morar dentro de você. Amém? Eu
não sei, eu ouvi pouco aqui, amém. Obrigado, viu, irmão, que o caso aqui deu. Mas, queridos, eu vou falar de novo, porque talvez você não pegou o negócio. Amém. Diz assim, queridos, você agora, irmãos, passou o céu, passou a habitar, morar dentro de você. Amém. Amém. Quando você entende isso, você não vai mais agora falar com Deus como se ele estivesse longe. Oh, Senhor, olha para mim. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você não deve pedir para o Senhor olhar para você. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, os bons e os maus. O Senhor não dorme nem tosqueneja. O Senhor cuida dos seus. Os olhos do Senhor estão sobre você, querido. Dioturnamente. Não tem gente que pensa assim, acho que Deus está desatento comigo. Não, queridos, Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus não desvia os seus olhos de você. Deus não dorme, queridos. Ele trabalha de dia e de noite em teu favor. Amém. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Aleluia. Mas quem dorme é os seus, não é o Senhor não. O Senhor não dorme. O Senhor está trabalhando ao teu favor. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o Senhor chama e o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim, queridos. Aleluia. Um primeiro resultado, irmãos, quando nós nascemos de novo, fomos tocados pelo Senhor, é se disponibilizar para Ele. Porque, irmãos, o céu passou a morar dentro de mim, sabe através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo, irmãos? Diga assim, é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos, imagine uma coisa, queridos, o ser humano não pôde voltar para Deus. Deus pega e resolve vir para o homem. Irmãos, olha só, queridos, lá no Éden, irmãos, Deus criou, Adão, criou Eva, estava lá no jardim, tudo maravilhoso. Deus diariamente estava ali em contato com o ser humano, mas quando o homem peca, houve uma separação. O homem morre espiritualmente, porque ele morreu espiritualmente, passou a morrer agora fisicamente também. Mas a Bíblia diz que imediatamente Deus resolveu aquele negócio. Ele falou assim, não, vou resolver isso. Aí ele pega e fala para a serpente, eu vou dizer uma coisa para você. Você, nascerá a semente da mulher e vai esmagar a tua cabeça. Você até ferirá o calcanhar. Jesus vai para a cruz. Mas ele esmagará a tua cabeça. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus desce ao inferno, toma as chaves do inferno e da morte. Sabe quando o inferno estava achando que estava em festa, né? Crucificaram Jesus, mataram Jesus e o inferno em festa lá, achando pronto, né? Aí Jesus pega e... Nossa Senhora, a autoridade. Jesus toma as chaves do inferno e da morte, queridos. A Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro e quando ele ascende aos céus, queridos, ele leva muitos com ele. Portões foram abertos. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, não tem como nós sermos tocados pelo Senhor, nascemos de novo e termos uma vida diferente. Nós precisamos agora ter uma vida diferente. Uma vida transformada, uma vida impactada, movida pela eternidade. Amém. Aleluia. Versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava chamando, né? Ele estava falando aqui por nós, no plural, né? Jesus estava envolvido ali. Amém? Quem há de ir por nós? Aí o profeta veio. E depois do profeta, irmãos, isso cerca de 700 a 750 anos depois, o próprio Filho unigênito de Deus, ele fala, não, agora é a minha vez. Amém? Aquele que foi mostrado lá, o Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, aquele que foi oferecido, o único filho, aquele lá no monte, era um tipo, era um exemplo, aquilo ali ele era uma figura de Jesus que viria. Mas se Abraão fez isso, agora é a minha vez. Deus fala assim, vou enviar o meu filho agora. Só que agora ele não vai cobrir pecado, agora ele vai tirar o pecado do mundo. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 29, que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Porque
Porque até então, irmãos, a religião fazia isso, ela encobria, né? Anualmente oferecendo sacrifícios e sacrifícios para encobrir pecado. Então, o povo pecava o ano inteiro, uma vez por ano ia lá e oferecia um sacrifício para o perdão dos pecados, encobria apenas o pecado. Mas o Cordeiro de Deus, irmãos, aquele que se sacrificaria uma única vez, resolveria o problema. Jesus resolveu o problema. Jesus já fez, irmãos. Jesus já batalhou a tua batalha. Jesus já guerreou a tua guerra. Jesus já venceu a tua luta. Amém? Quem está em Jesus está na vitória, irmãos, porque Ele já venceu a tua luta. Aleluia! Você pode glorificar Deus por isso? Você fica aí guerreando. Não. Descansa no Senhor. Ele já venceu por você. E agora a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? É viver na vitória. É viver na vitória. Aleluia. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 1 e 2. Aleluia. Lucas 10, 1 e 2. Aleluia. Você está animado, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado para um propósito. A sua vida, irmãos, precisa ter, aleluia, diferença. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Você já abriu ali? Amém. Diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. Olha só o que Jesus fala para eles: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha só, queridos, o que Jesus fala para eles. Jesus envia e fala assim: olha, a seara é grande. Muitas são as necessidades, muitas são as almas que estão necessitando, estão carecendo de salvação. Mas poucos são os trabalhadores, poucos são os missionários, poucos são os homens e mulheres que prontamente se disponibilizam e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus fala assim: olha, vocês não têm que ficar simplesmente esperando ou agindo de forma indiferente. Vocês devem orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém. É isso que está escrito aí, irmãos? Sim ou não? Amém. Diz assim, irmãos, aleluia. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, orai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, os campos já estão brancos para a ceifa. Queridos, as profecias têm se cumprido. Aleluia. Queridos, talvez aqui eu acredito sim que deva ter mais pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa, toda ela, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos: pouquíssimas são as profecias que ainda não se cumpriram, que ainda estão para se cumprir, irmãos, mas praticamente todas já se cumpriram. Muitas estão se cumprindo nos dias de hoje, irmãos, no Brasil e nos países lá fora, irmãos, no mundo internacional. Irmãos, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando, irmãos, e a palavra de Deus nos chama para um despertar nessa noite. Um despertar missionário, um despertar, Senhor, queridos, para a disponibilidade para o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Os campos, o mundo, irmãos, já está pronto para receber, queridos, para ser alcançado para Cristo. O mundo geme, queridos. Aleluia. O mundo precisa daquilo que eu e que você temos. O mundo precisa do que você tem, a palavra de Deus, o Espírito Santo que mora dentro de você. Ah, mas eu não sei falar, pastor. Isaías também não sabia falar. Mas se você quiser, eu vou pedir para o anjo agora tocar a sua boca com a brasa viva do altar. Estou brincando, irmãos. Tranquilo. Aleluia.
A palavra de Deus diz que uma vez que nós nascemos de novo, queridos, um novo cântico. Um novo cântico agora veio à nossa boca, aos nossos lábios, à nossa vida. A nossa vida agora passou a ter uma razão, um propósito, um sentido. Sabe, queridos, se nós vivemos essa vida sem um propósito, nós temos uma vida sem graça, sem sentido. Mas, queridos, nós devemos entender que a nossa vida deve ter um propósito nessa terra. Amém. Aleluia. Amém? A seara é grande, queridos. Ah, mas eu tenho chamado, viu, pastor? Olha, eu estou me identificando, o pastor está falando aí, porque eu desde pequenininho, o Senhor falou comigo, pastor. Falou diretamente comigo que eu ia para as nações. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu creio nisso e é verdade. Aleluia. E a pessoa já aí cresceu, casou, já tem filhos. Aí não foi ainda, né? Porque tinha que casar. Aí depois que casou, daí porque tinha que ter filhos. Depois que teve filhos, não dava porque tinha filhos. Enfim, eu quero dizer uma coisa para você, queridos. As missões, o ID do Senhor, não começa lá fora, não. É, isso mesmo. Amém. Diga assim, começa dentro da minha casa. Aleluia. E muita gente querendo ir para o exterior fazer missões, mas não faz missão dentro de casa. Começa dentro de casa, irmãos. Aleluia. É dentro de casa. Para os familiares, amém? É no seu bairro. Para os seus vizinhos, é no seu bairro, é na sua cidade. Amém? É nas cidades vizinhas, no seu estado. E por aí vai, irmãos. Não existe uma ordem, amém, queridos? Às vezes Deus pode direcionar diretamente, não tem problema não. Pode acontecer isso. Mas você percebe que a Bíblia diz assim, ó. Rogai ao Senhor da seara que envie pessoas que estão paradas. É isso que está escrito aqui? Não, a Bíblia diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, diga assim, trabalhadores. Amém? Que envie pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão fazendo alguma coisa. Irmãos, Deus nunca vai enviar alguém que está parado. Está tão bom o negócio aqui que até o cachorrinho está querendo entrar, irmãos. Fique tranquilo, está tudo certo. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Deus vai enviar quem está fazendo alguma coisa. Se você tem um chamado, começa a se mexer, gente. Amém. Ou você acha que Deus vai enviar um anjo do céu para fazer o que você tem que fazer? Você sabia que os anjos gostariam de fazer o que você foi chamado para fazer e não podem? A Bíblia diz, irmãos, que o ministério da evangelização, que foi dado a mim e você. Os anjos gostariam e não podem, queridos. Agora eles podem fazer uma coisa, eles podem auxiliar você. Amém. Ser ministradores da sua vida. Ou seja, você precisa dar trabalho para os anjos, irmãos. Amém? No bom sentido, não é dar trabalho de fazer eles chorar. Não, é dar trabalho no sentido assim, ó, você precisa dar trabalho, orando, irmãos, fazendo a resposta da oração, amém? Aleluia. O anjo do Senhor livrando mesmo, abrindo portas, resolvendo as coisas, irmãos, favorecendo você e a sua vida. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus vai usar quem está fazendo alguma coisa. Deus não vai usar quem está parado, não. Ah, não, eu tenho chamado, vai morrer de velho dentro da igreja e nunca vai acontecer nada, porque Deus não faz aquilo que você não pode, não coopere. Nós somos chamados para ser cooperadores com o Senhor. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Fui chamado, glória a Deus, aleluia. Mas, querido, se você ficar só deitado na rede cantando aquela música, eu quero trabalhar para meu Senhor. Não vai dar certo, querido. Você precisa se levantar dessa rede aí. Aleluia. Amém. Amém? Você não pode ficar deitado na rede se balançando dizendo assim, o mundo está acabando, olha ali. As pessoas estão morrendo sem Jesus. Não. Você tem que levantar e agir crente. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então Deus vai usar quem está fazendo alguma coisa. Então comece a fazer. Não espere, irmãos, não espere vir um anjo do céu e falar para você, não, irmão, se ele vir, ele pode vir com uma brasa queimar. Estou brincando, irmãos. Só usei o versículo. Aleluia. Não, irmãos, não espere isso, irmãos. Você já recebeu um chamado do Senhor. Deus já alcançou você, queridos. Amém. Aleluia. Romanos capítulo 10. Vamos lá para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10.
Versículo 13. Eu vou ler desde o versículo 8, irmãos. Amém? Vamos ler a palavra. Você ama ler a palavra, irmãos? Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8. Você abriu aí? Aleluia. Romanos capítulo 10, verso 8 diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está onde, irmãos? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, irmão, não é com a boca do pastor, não é com a boca do evangelista, não é com a boca do ministro, é com a tua boca, irmãos. Tem muita gente querendo receber tudo da parte de Deus através da boca de outros, mas, irmãos, é através da sua boca. Diga assim, através da minha boca. Olha só, se com a tua boca, versículo 9, confessares Jesus como Senhor. Você percebe que a confissão vem primeiro no sentido de Senhor para depois Salvador? Confessares a Jesus Cristo como Senhor, irmãos. Senhor é aquele que manda. Primeiro eu preciso confessar que a minha vida agora não é mais minha, é dele agora. Amém. Quem manda é Ele. Quem manda é Ele, irmãos. Quem manda é Jesus. Amém. Se você entregou a sua vida para Jesus, quem manda é Ele. Amém. E se é Ele quem manda, irmãos, quando Ele mandar, você tem que obedecer. Amém. Ah, eu sou o corpo de Cristo e a cabeça manda fazer uma coisa e o corpo quer fazer outra. Não vai dar certo. Olha só, irmãos. Aleluia. Confessares a Jesus como Senhor e em teu coração, irmãos, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, irmãos. A salvação acontece através da confissão verbal de algo que você creu no coração. Não tem jeito, irmãos. Não tem que você achar, olha, eu posso orar por você. Eu posso orar por você, interceder por você, mas se você não abrir a sua boca, irmãos, e confessar os seus pecados, e confessar a Jesus como Senhor da sua vida, queridos, não vai dar certo. Agora, quando você faz isso, irmãos, aleluia, algo glorioso acontece. Amém. Aleluia. Aleluia. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Olha só, irmãos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessar, irmãos, que Ele ressuscitou dos mortos para nos dar vida abundante, confessar, queridos, que a nossa vida agora é entregue a Ele, o nosso nome é escrito e arrolado no livro da vida, irmãos. Amém. Aleluia, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, a vida do crente é pela fé, irmãos. Aleluia. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha só, irmãos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam coisas boas. Amém, amém? Amém. Você percebe aqui, queridos, que para que haja salvação, tem que haver aquele que vai, tem que haver aquele que pregue, tem que haver aquele que envie,
Irmãos, nós somos uma igreja missionária, irmãos, porque nós estamos aqui para continuar o ministério de Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele começou o ministério e agora nós, como corpo de Cristo, estamos continuando o ministério dele nessa terra. Aleluia. Então, irmãos, quer saber de uma coisa? Como é que Jesus vai salvar hoje? Diga assim, através da minha vida. Através da minha boca. Através das minhas mãos. Através dos meus pés. É assim que Deus vai agir nos dias de hoje, irmãos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Então nós somos uma igreja missionária. Nós somos uma igreja que entendemos o chamado e o propósito eterno de Deus. Irmãos, nós estamos nessa terra de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não devemos nos apegar a isso, queridos, mas o que eu ficar aqui, irmãos, eu vou marcar. Diga assim, eu tenho um legado. Eu tenho um legado. A deixar. Isso. Amém? Amém. Aleluia. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Entender que salvação só acontece com missão. Repita assim, salvação só acontece com missões. E missões só acontecem, queridos, quando são enviados. Quando as pessoas vão, obedecem o ID, pregam o Evangelho. Aleluia. Queridos, missões estão no coração de Deus. Deus, Ele é o maior missionário. O maior patrocinador de missões. Ele pegou e enviou Jesus, né? Já de cara, vou enviar o que eu tenho de mais precioso, Jesus Cristo, para morrer, irmãos. Ele fez aquilo que era mais difícil, irmãos. Ele fez por mim e por você. Aleluia. Agora nós precisamos também, irmãos, abrir a nossa boca e compartilhar daquilo que nós recebemos. Não tem como, irmão, se eu nasci de novo, se eu fui tocado pelo Senhor, aleluia, eu tenho que estar disponível para o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Querido, se a sua vida está numa zona de conforto, se a sua vida está numa zona de conforto, você não pensa em pessoas sendo salvas, na salvação de pessoas, em pessoas sendo curadas, em pessoas sendo libertas, em pessoas sendo transformadas, casamentos restaurados, famílias inteiras, queridos, sendo restauradas, recuperadas. Se você não pensa nessas coisas, irmãos, é uma grande probabilidade do seu amor ter esfriado. E sabe, queridos, a palavra de Deus e o próprio Jesus, ele exorta a respeito disso. Você que deixou o teu primeiro amor, volta, torna-te ao teu primeiro amor. Sabe por quê, queridos? Porque a disposição de Deus para te salvar continua a mesma hoje. Amém. Aleluia. Amém? Diga assim, entra aqui, Senhor. Envia-me. Talvez você não queira ir, queridos, mas se você não quiser ir, você pode orar e você pode patrocinar quem vai. De alguma forma você tem que fazer missões. Amém? Sabe, queridos, quando você entender esse poder, irmãos, porque não é você que faz, é Deus que faz. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. É a palavra que transforma. Amém? O próprio Jesus falou em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, a palavra de Deus sair da boca dele é a mesma palavra de Deus que sair da sua boca. Se for a palavra de Deus, está feito o negócio. Sabe, queridos, então você precisa entender que você não precisa conhecer toda a Bíblia para ganhar pessoas para Jesus. Você precisa apenas, queridos, falar o que Jesus fez na sua vida. Falar o quanto Ele é bom, irmãos. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Criador. Ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Agora, se você não pode agir com indiferença, irmãos, diante de circunstâncias, pessoas que estão necessitadas ao seu lado. Você precisa fazer a diferença. Amém. Eu acho tão interessante que às vezes a pessoa vê o problema e diz assim, olha, Jesus faz alguma coisa e eu imagino que Jesus está falando assim, eu já fiz, e você? Eu fui até aí, morri, ressuscitei, tomei toda a autoridade que foi me dada no céu, na terra, debaixo da terra, e peguei toda essa autoridade e entreguei para você. E você está fazendo o que com a autoridade que eu dei para você? Ele falou assim, eu já fiz, e você está fazendo o quê? Porque sabe que nós queremos os benefícios da ressurreição, mas existe um compromisso também, irmãos, de sermos ressuscitados juntamente com Ele. Uma vez que a Bíblia diz que nós estamos nele, nós somos o corpo dele, irmãos, Jesus vai operar através da minha e da sua vida nessa terra, irmãos. Amém.
Irmãos, missões. Aleluia. Expandindo, pregando a palavra, irmãos. Missões. Queridos, nós precisamos entender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Não tem a ver com coisas, irmãos. Tem a ver com a eternidade sendo mudadas, com pessoas. As coisas passam, irmãos, se corrompem, as coisas enferrujam, elas se decompõem, mas pessoas não, irmãos, elas estarão por toda a eternidade. Amém. A palavra de Deus diz, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Onde é que está o seu coração, irmãos? Aleluia! Diga assim, nos céus, na eternidade. Aleluia! Você entendeu? Como pregarão se não forem enviados? Aleluia! Queridos, que nós possamos entender o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Se eu sou o corpo de Cristo, eu preciso seguir o comando de Cristo, que é a cabeça. Você já pensou? Você já entende quando a sua cabeça pede uma coisa, o seu corpo vai querer fazer outra? Vai dar certo? Não vai dar, né, irmão? Imagina se o corpo, a cabeça mandando ir para a direita e você ir para a esquerda. Né? Ou, de repente, a cabeça manda você levantar o braço e você baixa o braço. O negócio vai ficar meio atrapalhado, não vai? Porque o comando vem da cabeça, não é verdade? Porque se Cristo é a tua cabeça, se você é o corpo, irmãos, o comando vem dele. Pastor, mas e aí? Eu não sei o que fazer, como é que eu fico sabendo qual que é o comando? Diga assim, amém? Não está mais oculto, não é mais mistério, irmão, já foi revelado, queridos. Ai, mistério, pastor. Não, foi mistério um dia. Foi mistério um dia, mas foi revelado, queridos. Jesus Cristo, irmãos, a hora que ele ressuscita, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que fazia separação entre Deus e o homem foi rasgado. Meu Deus. Não tem mais separação. Amém? Amém. Não tem mais, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você, nessa igreja você sabe disso. Você não precisa mais de intermediador humano. Amém? Amém. Você pode, irmãos, diretamente entrar na sala do trono sem medo, sem culpa e sem condenação, porque você foi justificado por Jesus. Amém. Aleluia. Mas sabe, pastor, eu não sei. Eu não sei. Queridos, não sabe? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Meu Deus. Aleluia. Amém, queridos? O que nós estamos fazendo com aquilo que temos recebido, irmãos? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos recebido? Sabe, queridos, se eu tenho a característica de Jesus, irmãos, eu vou fazer a diferença. Não tem jeito. Ah, é muito bonito, eu sou cristão. Levanta o peito, tem Paulo peito e diz eu sou cristão. E está sendo Cristo. Porque, irmãos, a palavra cristão é pequenos cristos. E sabe, queridos, que quando Jesus chama e ele dá o id, a ordem, diga assim, ordem. Irmãos, em Mateus 28, 18, Jesus não fez um pedido, não, ele deu uma ordem, ele disse, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazeis discípulos de todas as nações. Sabe o que é discípulo, irmãos? Diga assim, seguidor. Aprendiz. Aquele que faz igual. E de fazer discípulos, a palavra de Deus diz. Quem é discípulo aí? Amém. Tem alguns aqui que eu acho que não vou perguntar, não, para dar uma chance. Quem é discípulo aí? Amém. Irmão, se você é discípulo, você é um seguidor, você é um cumpridor, você é aquele que faz aquilo que ele fez. Mas como eu vou fazer aquilo que ele fez? O próprio Jesus falou, não fareis apenas as obras que eu faço, fareis obras ainda maiores do que eu fiz. Mas como isso, pastor? Começou lá já naquele tempo.
A Bíblia não fala que a sombra de Jesus curou, mas a Bíblia fala que a sombra de Pedro curou. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E tantas outras coisas, irmãos. Amém? Amém. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender que nós somos Cristo para essa terra. A Bíblia diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. O que a luz faz, irmãos? Amém. Glória a Deus. A luz ilumina, a luz dissipa as trevas. Amém. A luz dissipa as trevas, a luz traz clareza. A luz mostra o caminho, a luz livra do mal, a luz afugenta o perigo, a luz não te faz tropeçar, a luz não te faz cair no buraco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Amém. Amém. Sabe que eles, você vê um lugar que está em trevas e você acha que você está vendo apenas para ficar criticando aquele lugar. Não, queridos, você precisa entender que Deus mostrou para você iluminar. Ai, Jesus ilumina aquele lugar. E eu imagino Jesus falando assim, vai lá, meu filho, é você que é a luz do mundo. E sal, diga assim, sal da terra. Sal da terra. O que o sal faz, irmãos? Salva. Isso aí. Irmãos, uma comida sem sal é sem gosto. É ruim o negócio, é verdade, não é? Assim esse mundo sem a igreja, queridos. Assim esse mundo sem o evangelho. Sem Jesus não dá. É um mundo sem gosto, é um mundo sem graça, irmãos. Irmãos, você foi chamado para dar gosto a esse mundo. Amém. Mas tem mais uma propriedade do sal que é importante, irmãos. O sal preserva. O sal conserva. Você sabe por que esse mundo já não foi consumido, não foi destruído? Diga assim, porque a igreja está aqui. Irmãos, quando Deus olha para esse mundo, irmãos, ele olha lá, ele olha a luz, sabe? Ele olha o sal, aquilo que dá gosto, aquilo que ainda preserva, conserva, sabe, irmãos, para que esse mundo não entre em plena podridão. Mas eu vou dizer para você, irmãos, que tem coisas que já estão cheirando mal às narinas de Deus. Coisas, irmãos, que fez com que nos tempos de Noé, irmãos, o mundo já fosse, através das águas, está acontecendo até pior, irmãos, nos dias de hoje. Por isso eu digo para você, Jesus está às portas, queridos. E eu vou dizer para você uma coisa, Jesus vai me pegar assim, Amém. Amém? Amém. Jesus não vai me pegar agarrado com as coisas desse mundo, não. Aleluia. Diga assim, e vai ser assim comigo também. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sabe que nós precisamos entender essas coisas. Jesus vai fazer aquilo, Ele está fazendo nessa terra, aquilo que nós vamos nos prontificar para fazer. Amém. Nós precisamos entender essas coisas. Salmos de número 96, verso 3, você pode ir lá? Amém. Salmos de número 96, verso 3. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Amém. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. 96, verso 3. Aleluia. Salmo 96, verso 3, você abriu? Amém. Diz assim, irmãos: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aleluia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Queridos, isso aqui não é para alguns, não, irmãos. Isso aqui não é uma tarefa de apenas alguns no meio da igreja. Isso aqui é uma tarefa de todos. Anunciar a glória do Senhor e as suas maravilhas, os seus grandes feitos. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, um dos ímãs das bênçãos de Deus na nossa vida, irmãos, é a gratidão. E sabe o que a gratidão vai proporcionar, vai fazer, irmãos?
vai fazer com que você seja grato, você compartilhe daquilo que você tem recebido. Amém. Amém. A demonstração da gratidão, irmãos, é quando você abre a sua boca e agradece. Você tem atitudes que demonstram a gratidão. Amém? Amém. Você imagina Deus tem 2 filhos. Amém? Deus ama os 2 da mesma maneira, porque Deus não tem filhos prediletos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos da mesma maneira. Agora tem uns filhos que são diligentes, outros que são negligentes. Tem uns que são obedientes, tem uns que são desobedientes. Tem uns que dão legalidade para o pai agir em seu favor, e tem outros que não dão legalidade para o pai agir em seu favor. Quantos são pai e mãe aqui? Quantos têm filhos? Amém? Você imagina você ter mais de um filho assim que nem eu, né? Oh, glória, aleluia. Tem 4, irmãos. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Então imagina o seguinte, irmãos, que quando um filho é prazeroso para um pai, para uma mãe, quando o filho é um filho obediente, o filho que faz aquilo que o pai e a mãe quer que ele faça. Então o filho ganha um presente e aquele filho, obrigado pai e tal, e ali usa aquele presente e agradece e tal. Daqui a pouco aquele pai assim, não vixe a hora de dar outro presente para esse meu filho. Né? E aí tem um outro filho que o pai se esforça, dá um presente para ele, tá bom. Na cara, assim, ele já demonstra que não gostou, né? O negócio, ele tá, né? Não gostou, daí não usa, não tá nem aí, fez de qualquer jeito, fez pouco caso. Aí o pai fica pensando, ué. Aí quando ele for pensar em comprar um presente, qual dos 2 ele vai querer presentear, irmãos? Naturalmente falando, irmão, seja né, sincero, qual dos 2, irmãos? O diligente ou o negligente? Diligente, fala, diligente. Isso, o obediente, o grato, aquele que demonstrou gratidão. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus é assim conosco, irmãos. O próprio Jesus, ele usou a figura do pai terreno para ilustrar, irmãos. Ele falou assim, se vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará com ele todas as coisas. Irmãos, o amor de Deus é muito maior do que o amor de qualquer pai terreno. Pai terreno. Amém. Amém? Então, queridos, a gratidão, ela abre portas. A gratidão, ela abre portas. Ela escancara. Irmãos, se você recebeu grandes coisas de Deus, se você é grato por isso, você vai compartilhar. Amém. Amém. Amém? Você vai compartilhar. E assim é com o Evangelho, assim é com a palavra, assim é com a salvação que você recebeu do Senhor. A palavra de Deus diz que a salvação é um dom de Deus. É um dom, é um presente. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eita glória. Glória a Jesus. Aleluia. Barbaridade, gente. É bom demais, né? Eu ouvi uma certa vez isso e eu achei interessante, né? Mas eu não acredito. Bom, enfim, né? Eu estou aqui no meio, então não posso falar muito diferente. Aí um certo pastor, né? Aleluia, abençoado que nós amamos, diz que Deus é gaúcho. Né? E a gente fica meio assim com essas declarações. Né? Se não, Deus é gaúcho. Né? Daí ele diz que Deus é gaúcho porque Deus criou a erva mate. Amém? Porque daí diz lá em Gênesis, né? Que ele criou, né? Você lembra, não? Relata a criação e tal. Mas isso aí é conto de gaúcho, né, irmãos? Mas tudo bem, não tem problema. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Abra comigo então em Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 46. Aleluia. Amém, amém. Oh, glória. Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47. Aleluia. Glória a Deus. Você abriu lá? Amém. Disse assim, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados
a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha só, irmãos. E que em seu nome, versículo 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Queridos, o primeiro elemento, queridos, de um novo nascimento, da salvação, diga assim, é arrependimento. É arrependimento, queridos, é arrependimento. Queridos, não tem como nós alcançarmos a salvação sem nos arrependermos dos feitos do passado. E esse evangelho, queridos, é uma palavra de arrependimento. Amém? Então, queridos, se você está desejando uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, queridos, comece pelo arrependimento que você tem praticado. Amém. Diminui os amém. Glória a Deus. Eu quero os benefícios todos de Deus, eu quero a disposição de Deus, eu quero as bênçãos, eu quero riquezas, eu quero contas pagas, eu quero saúde, eu quero libertação, eu quero tudo. Mas e aí, você tem se arrependido? Você tem sido intenso para o Senhor? Como é que você tem feito? Você tem chorado diante do Senhor ou você tem chorado diante de uma TV, uma novela? Você tem se alegrado diante do Senhor ou você tem se alegrado numa pizzaria ou comendo um churrasco? Isso é muito bom, eu me alegro também. Mas, queridos, se um churrasco, uma pizza, irmãos, um sorvete, se qualquer coisa dessa terra me alegra mais do que o meu Deus que me salvou, queridos, está faltando alguma coisa na minha vida. Amém? Amém. Sabe, queridos, Jesus não é produto de 1,99, queridos. É nós que precisamos dele, né? Ele precisa de nós. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que as pessoas precisam entender que são as pessoas que precisam de Deus e não é Deus que precisa das pessoas. As pessoas têm agido como se Deus precisasse delas, feito ceninha, feito pose, fazendo sabe, né? Quer Jesus? Sabe, Jesus, Deus. Aí vai sofrer. Sabe por que vai sofrer? Porque você tem na sua natureza uma essência, queridos, que necessita ser preenchida por Deus. Amém. Não tem jeito. Um buraco que fica dentro da pessoa só é preenchida por Deus. E se a pessoa não abrir a porta do seu coração para que o Senhor entre, queridos, sempre vai estar faltando alguma coisa. E assim o mundo está cheio, irmãos, está cheio. Irmãos, eu já falei isso aqui, eu falo de novo, irmãos. O meu Jesus não é produto de 99, ele é um alto preço, irmãos. Ele entregou a sua própria vida, um preço de sangue para morrer por mim e por você, para que você não fosse para o inferno, para que você fosse para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, queridos, quando nós temos essa consciência, irmãos, nós valorizamos a salvação eterna. Nós realmente valorizamos o que Jesus fez por nós. Nós não queremos ficar empinando o nariz, sabe? Empolando o peito, se achando bonzão. Irmãos, nós não somos os bonzões sem o Senhor. Ele é o cara. Se eu posso falar assim. Você entendeu, né? Não de uma forma pejorativa. Amém? É Ele, irmãos. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo é para Ele, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Ele fez tudo, irmãos, por Ele. Para Ele são todas as coisas. Amém? Nós temos que sair do salto, queridos, e entender que é Ele que é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Esse é o centro da nossa mensagem, queridos. Cristo é o centro da nossa mensagem. Amém. Amém? Cristo deve ser o centro da minha e da sua vida, queridos. Você ainda me ama? Aleluia. Queridos, se essa palavra não mudar você, se essa palavra não chacoalhar os seus pés, queridos, não abrir a sua boca, o seu coração, irmãos. É difícil. Se coloque de pé, eu quero chamar um certo músico.